Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio até reage, mas não sai do lugar. A consequência de mais uma derrota foi a queda do vice de futebol. E o Grêmio está tentando contratar Wagner Mancini. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Vamos lá para o day after, o dia seguinte após mais uma derrota do Grêmio, que coloca o clube numa situação cada vez mais calamitosa dentro do Campeonato Brasileiro. Na verdade, do iminente rebaixamento, já falei aqui para vocês, não tenho mais esperanças. Apenas o Grêmio precisa esperar a sua queda matemática, porque no ambiente, nas ações, no clima, na bola, na prática, o Grêmio já caiu. Só que matematicamente ainda há esperança, ainda há chances, então claro, né, que todos os gremistas, ou pelo menos boa parte deles acredita, a diretoria tem que continuar acreditando, tem que continuar fazendo ações para tentar até o último instante, até quando não for mais possível, mas a gente que já está no futebol há algum tempo, já conhece como é que funciona essa história, tem analisado os sinais constantes da queda e olha a cada partida sem muita esperança. A derrota contra o Fortaleza, ela teve algumas coisas para a gente falar. O time até melhorou na postura, na atitude. A formação foi a mesma, utilizada no jogo contra o Santos, claro que com algumas peças diferentes, porque o Douglas Costa estava suspenso, o Rafinha forçou aquela expulsão ridícula brigando com o Gandula no final do jogo, né, para não viajar para Fortaleza, malandro como ele é. E o Thiago Gomes, que é esse jovem promissor do time de transição do clube, claro, né, utilizou muitos garotos que atuaram com ele nesse time de transição, porque é o que eu falei para vocês, nesse momento você tem que contar com quem vai jogar por ti, quem tá afim, quem tá envolvido, quem tá empenhado no processo. Aquele jogador meio descompromissado você deixa de lado, embora o Thiago Gomes ainda tenha tentado no final da partida alguns jogadores que já não deveriam mais vestir a camisa do Grêmio. Um deles é o Everton Cardoso, que eu não entendo como ainda é solução, aquele que era do São Paulo, Flamengo, Atlético Paranaense, que ainda está no clube, inexplicavelmente, e o Diego Souza, que está visivelmente fora de forma, para não usar um adjetivo mais grosseiro aqui em relação ao jogador, que não é, digamos assim, postura nem conduta de um jogador profissional, a forma como ele se apresenta para atuar. E o Thiago Gomes escalou um time com 3 zagueiros, mantendo, né, aquela escalação. O Kahneman fez um partidaço. O Kahneman, como capitão do Grêmio, olha, me lembrou os velhos tempos do Kahneman, se jogando na bola de cabeça, de carrinho, de tudo que é jeito para salvar o time. É uma liderança que o Grêmio precisa nesse momento, embora com a possibilidade grande de queda, né? É um jogador que vai ajudar nesse processo, caso o Grêmio, né, escape, e mesmo que não escape, né, é um cara que tá envolvido, é aquele cara que honra realmente a camisa quando entra em campo. Juntamente do Juan e o Rodrigues, o Juan até fez um bom jogo, embora tenha falhado em alguns momentos, mas esse é o ônus, né? O Juan, eu não tenho nenhuma dúvida sobre o caráter do Juan, sobre o amor do Juan pelo clube, mas é difícil, né, você já jogar vendido. O menino tem um sonho de jogar na Europa, ele já está vendido para o futebol europeu. Qual é o foco dele nesse momento? De novo, não quero discutir aqui que ele esteja com a cabeça já na Europa, porque obviamente que ele quer resolver essa situação do clube, mas a gente sabe que isso muda, isso pesa, isso entra na cabeça, ainda mais de um jovem jogador, né? O Rodrigues foi o outro zagueiro. Tivemos novidades no meio de campo, a volta do Darlan, que bom, porque é um jogador de mais toque de bola, de passe, dessa linhagem de volantes do Grêmio que ficam mais com a bola. O Lucas Silva fez um grande jogo, na verdade ele foi recuperado pelo Filipão, né? Isso é mérito do Filipão, ele estava completamente escanteado no clube, juntamente do Jean-Pierre, que não fez um mau jogo. É que a gente sempre espera mais do Jean-Pierre, né? Mas dentro de todos os jogos que a gente já viu do Jean recentemente, ele até fez um jogo de aproximação, de buscar a bola, de tentar alguma enfiada, mas é que o Fortaleza hoje é um time muito melhor, bem mais treinado, coletivamente superior, e é por conta disso, não por acaso, que o Fortaleza hoje briga lá na parte de cima da tabela por uma vaga na Libertadores.
enfim, é semifinalista de Copa do Brasil, esse é o Fortaleza, que muita gente pode falar, nossa, como é que o Grêmio perdeu para o Fortaleza? Bom, acho que não tem mais essa discussão, né? A gente está vendo outros clubes periféricos no Brasil, com grandes massas e com belíssimas gestões organizacionais, sendo protagonistas. O Bragantino, o Fortaleza, o Bahia e o Ceará fizeram campanhas melhores nos últimos anos, né? Esse ano até não estão tão bem, mas enfim, estão sempre ali, incomodando, e estão numa situação melhor do que a do Grêmio, vejam só. Superavitário, com dinheiro em caixa, com grandes contratações, com um belíssimo time e penúltimo colocado na tabela. Enfim, mas aí o Grêmio tentou com o Alisson e o Ferreira, dois jogadores mais de movimentação lá na frente, sem um centroavante, até criou algumas oportunidades, mas falta qualidade, né? Não é nem faltar qualidade, falta confiança, falta resultar realmente em resultado, em gols, né? Com perdão da redundância, todas essas chances criadas. E o Fortaleza sempre levou mais perigo, embora essas chances criadas pelo Grêmio. O Grêmio até conseguiu equilibrar em determinado momento o jogo, mas o Fortaleza acabou sendo mais perigoso porque o Breno foi destaque. O Breno, mais uma vez, assim como fora no jogo contra o Santos, mesmo sem conseguir evitar a derrota, foi no jogo contra o Fortaleza, mesmo sem conseguir evitar a derrota. Então isso é o que me leva a crer que o Grêmio está caminhando para o final, está caminhando para o fim. Porque se reage, se muda o técnico, e aí, para muitos, né, bom, a mudança do técnico, ela pode não surtir um efeito a longo prazo, mas imediatamente tem uma reação dos jogadores, porque muda o ambiente. O que mudou? Mudou na postura do time por algumas peças escolhidas pelo Thiago Gomes? Uma tentativa de jogo diferente do que tentava o Filipão, tentando ficar um pouco mais com a bola? E o resultado? O resultado foi o mesmo. Então, se você reage, se você esboça alguma melhora, e essa melhora ela não é significativa, ela não resulta numa melhora, inclusive na pontuação, no primeiro jogo, qual a perspectiva que nós temos daqui para frente? Aí o Thiago Gomes tentou algumas mudanças, algumas mexidas, né? Inexplicavelmente, a tentativa do Everton Cardoso, antes do Elias, por exemplo, que é um menino da base, um centroavante, forte fisicamente, que pode realmente dar um resultado. Depois ele tenta o Diego Souza, que jogou mais fora da área do que dentro da área, porque naquele momento, claro, né, o time já sem circulação de bola não conseguia nem fazer com que a bola chegasse ao centroavante. O Everton até teve uma chance no segundo tempo, mas, meu Deus do céu, não tem que estar ali, né? E depois o Campaz. Eu não quero determinar aqui que o Campaz não vai ser útil, não vai ser jogador de futebol, não vai colaborar, mas eu ainda, desculpa, eu sei que é muito cedo, eu sei que talvez isso seja exigente demais da minha parte, mas eu não consigo acreditar que o Grêmio pagou 20 milhões de reais por um jogador que você não sabe o que pode render. E que no último lance do jogo o Grêmio tem uma falta, 51 minutos, no lado esquerdo para ele levantar na área e ele coloca a bola na lua. Primeiro que o Grêmio não sabe quem contratou, né? O Grêmio contratou um jogador para ser o substituto do Pinares, para ser o substituto do Jean-Pierre, para ser um meia, sendo que o Campaz não é esse jogador, é um meia atacante de velocidade, com alguma qualidade técnica razoável, que ainda não conseguiu demonstrar no Grêmio. Tem adaptação, tem a dificuldade, mas valia tudo isso? Era necessária essa contratação? Tá cada vez mais difícil de acreditar nisso, de que ele vai resolver o problema do Grêmio em algum momento. Bom, enfim, e aí o Grêmio, numa falha defensiva pelo lado esquerdo, né, contra um time que é muito bem organizado, especialmente com a entrada do Romarinho, que mais uma vez entrou muito bem. Eu custo entender porque que o Romarinho não é titular no Fortaleza, né, mas ele sempre que entra colabora. Deu um passe maravilhoso para o Pikachu, aproveitando a falha defensiva do Guilherme Guedes com o Everton ali pelo lado esquerdo, e o Pikachu acabou vencendo o Breno e conquistando a vitória. O Grêmio agora tem uma situação, cada vez mais, né, delicadíssima para escapar. São 14 jogos que restam. E o Grêmio precisa de 50% de aproveitamento. Sabe quantos por cento de aproveitamento o Grêmio tem nesse momento? 32, 31,9% para ser mais exato. Precisa fazer 50% a partir de agora até o final. 14 jogos, vencer 7 partidas pelo menos. 7 partidas nos últimos 14 jogos. Em 24, o Grêmio venceu 6. O Grêmio venceu 6 em 24. Precisa vencer 7 em 14. Dá para sair? Dá para sair. Mas precisa fazer muito mais do que está fazendo a partir de agora. Vai conseguir?
Não é o que a perspectiva indica. E aí, a última informação é que o clube fez uma sondagem, tentou, pelo menos entrevistou, consultou, seja lá o termo que vocês quiserem utilizar, Wagner Mancini, treinador do América, que inclusive recuperou o América. Estava no Corinthians recentemente, fez uma boa campanha, um bom trabalho no primeiro ano, tirando inclusive o Corinthians de uma situação perigosa de rebaixamento, e aí depois quando ele começa o Campeonato Paulista com alguns problemas e depois de um derby numa derrota para o Palmeiras, o time dele era bem inferior do que esse Corinthians, isso é verdade, mas ele acabou não se sustentando no cargo. E no América ele deu uma subida, o América estava lá embaixo também com o Grêmio, entrando na zona do rebaixamento, pronto para sair, entrava, saía, aquela coisa toda. Hoje é 11º, meio de tabela, 31 pontos, tudo que o Grêmio precisa. Ele tem no comando do América, em 22 jogos, se não me engano, 45% de aproveitamento. É quase o que o Grêmio precisa. Tá bem, não vou discutir isso, mas não é um técnico de primeira linha, só que também eu já falo e automaticamente me contrario, né? Porque o Grêmio não vai conseguir contratar um técnico de primeira linha. Essa aqui é a verdade. Já tem que pensar num projeto talvez a longo prazo, ou para escapar do rebaixamento, tentar escapar até o final, independentemente do que aconteceu, ou já pensar em 2022, contando com essa possibilidade. O Grêmio tem que contar com isso, tem que trabalhar com essa realidade de que em 2022 vai disputar a Série B. E talvez o Wagner Mancini seja um técnico dessa linhagem. O Mancini, depois do jogo contra o Inter, que o América perdeu, ele desconversou, disse que ficou sabendo pela imprensa da notícia, que tem pessoas que cuidam disso para ele. Isso é verdade até. Às vezes nem chega no técnico antes, o que chega é uma consulta para o empresário, para o assessor, para o staff, dizendo, teria interesse de trabalhar no Grêmio, porque o Wagner Mancini já foi técnico do Grêmio. Cara, acho que o ano foi 2007, se eu não me engano, e ele foi demitido sem nenhuma derrota. Porque ele começa, assim, com alguns jogos e aí ele vai disputar a Copa do Brasil naquelas primeiras fases contra o Grêmio Jaciara, do Mato Grosso, em que, se você vencesse o primeiro jogo fora, você, por 2 gols de diferença, você evitava o jogo da volta. Ele venceu o primeiro jogo por 1-0, então ele não conseguiu evitar o jogo de volta. Aí o Grêmio na volta meteu 6-1, mais ou menos isso. Só que nem teve o jogo da volta, ele foi demitido depois desse 1-0 que ele fez na ida, só porque ele provocou o jogo da volta. E ele tinha poucas partidas no comando, estava começando ainda como técnico, né? O Mancini que jogou, inclusive, no Grêmio, foi meio campista e tudo mais, e treinou o time já numa passagem curtíssima lá no ano de 2007. E agora está sendo especulado de novo. Ele desconversou, disse que não sabe da situação, mas também disse não, né? Quer dizer, não disse não negou. Então a possibilidade ainda existe do Wagner Mancini assumir o time do Grêmio. A derrota de ontem provocou mais uma queda, depois do Filipão, o vice de futebol Marcos Herrmann, que, com todo respeito, eu nem conheço o Marcos Herrmann pessoalmente, mas pelas informações de bastidores é de que era um sujeito que não tinha o pulso firme adequado para esse momento do clube. Ele nem queria assumir essa condição, já tinha tido uma passagem anterior pelo futebol, lá no final dos anos 90, e agora retornava, um cara que assim, tem um apreço pelo clube, tem história no clube e tudo mais, mas não era o cara para esse momento e se deu conta disso. Segundo ele, precisou oxigenar o vestiário com a chegada de uma nova comissão técnica, ou seja, aquela ideia de que o Thiago Gomes pode ser efetivado, meio que foi por terra, né? Porque se o Grêmio está tentando o Wagner Mancini, e daqui a pouco, se não fechar com o Mancini, vai tentar outro treinador, o próprio vice de futebol, que era o vice de futebol até ontem, disse que com a chegada de uma nova comissão técnica é preciso oxigenar o ambiente e trocar também o comando do futebol. Ou seja, ele também está contando que chegue uma nova comissão técnica, que deve acontecer talvez até hoje ou nos próximos dias. E o Marcos Herrmann pediu o boné, não vai mudar absolutamente nada, mas é um cara que realmente não estava conseguindo agregar. Vai mudar se o Romildo Bolzan Júnior interferir diretamente no futebol, tiver um pouco mais de força na sua palavra, nas suas decisões, do que vem tendo até então, ou colocar um diretor de futebol, um cara do futebol, que consiga domar esse vestiário completamente entregue e comandado pelos jogadores nesse momento. Gente, não tem muito mais o que dizer. Resta, como diz o meu amigo Everton Guimarães, garrar no terço. De resto, é só esperar a matemática confirmar aquilo que a gente já sabe. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!